Bom, meus amigos, para todos que acompanham o nosso canal, para todos que acompanham a página vermelha, o nosso grupo no Facebook, a nossa página, hoje nós trouxemos para vocês um tema bastante atual, um tema dessa semana que nós podemos dizer que foi a grande vitória de Kim Jong e, por sua vez, o Sursvang e o suicídio político de Donald Trump. Donald Trump, como vocês já sabem, enfrenta um descontentamento muito grande nos Estados Unidos, o que, na minha opinião, é algo muito bom. Nós sabemos que nos últimos dias ele andou tentando elevar a sua popularidade da mesma forma que todos os presidentes americanos costumam fazer, ou seja, atacando um país. Não preciso dizer, não preciso lembrar a vocês que isso aqui teve muita serventia durante essa semana. Aliás, a única serventia que eu vejo para a bandeira americana. Poderíamos incluir mais uma, como um capacho, por exemplo, para limpar os pés ou pano de chão. O que acontece, senhores? Hoje nós vamos falar do suicídio político. O suicídio político de Trump é uma situação muito difícil na qual o presidente americano foi colocado agora. Depois que ele começou com as suas ameaças, com as suas aventuras militares, primeiro na Síria e depois com a Coreia do Norte, aconteceu algo que com certeza nem ele e talvez nem mesmo a comunidade internacional esperava, que foi uma parada militar na Coreia do Norte que exibiu mísseis balísticos intercontinentais. Mas os Estados Unidos têm um escudo contra mísseis balísticos. Sim, mas pode-se imaginar que os norte-coreanos, assim como os russos, também possuem sistemas que enganam esse escudo antimísseis. Ou seja, mísseis falsos que são disparados lançam ogivas falsas que, por sua vez, são atingidas por esses mísseis, permitindo assim que o míssil verdadeiro passe. É assim que funciona o sistema. E bem mais do que mísseis balísticos intercontinentais, a Coreia do Norte também demonstrou plena capacidade para lançar mísseis nucleares a partir de submarino. É graças a isso, senhores, que a Coreia do Norte não tem hoje o mesmo destino de países como a Líbia, como a Síria, como o Vietnã e mesmo como a própria Coreia no final da década de 40 e no início da década de 50, quando após várias provocações por parte da Coreia do Sul, a Coreia do Norte resolveu reagir, libertando praticamente toda a península coreana do presidente ilegítimo que havia na época, que era o Lee Sing-man. E o Lee Sing-man, ele resolveu fazer o quê? Ele se apoiou inteiramente nos Estados Unidos, iniciou uma guerra sem precedentes que deixou milhões de vítimas. Por muito pouco os americanos não transformaram Pyongyang e a Coreia do Norte como um todo em uma nova Hiroshima. Isso, aliás, só não aconteceu porque Iosif Vissarionovich Stalin enviou diversos pilotos, enviou o seu MiG-15, que foi um caça-jato que eles desenvolveram na época, para confrontar a Força Aérea Americana. Eram pilotos soviéticos que geralmente atuavam disfarçados de pilotos coreanos. Eles eram chamados de... eles recebiam até um apelido para isso. Eles eram chamados de Honchos. O Honcho era o piloto soviético que atuava disfarçado de piloto coreano, de piloto chinês. Mas vamos falar exatamente aqui do trecho, que diz respeito a Donald Trump. Donald Trump, como vocês sabem, ele enfrenta uma avaliação muito baixa nos Estados Unidos. Ele enfrenta uma oposição muito grande de diversos setores da sociedade americana. E ele, exatamente para elevar a sua popularidade, elevar a sua moral nos Estados Unidos, para ele mostrar que tinha um braço maior que o do Obama, resolve encarar o espírito Bush. Atire primeiro, pergunte depois. Primeiro foi anunciado que Assad teria utilizado armas químicas contra a própria população, o que, aliás, não foi provado por nenhum jornal, não foi provado de forma alguma. É muito provável que terroristas, como aliás eles já fizeram antes, tenham utilizado armas químicas contra a população para depois acusar Assad e assim gerar uma comoção da comunidade mundial, do mundo,
no plano internacional para que esse plano internacional condenasse ainda mais Assad e, por sua vez, as ações de Vladimir Putin na Síria. Ele então, querendo mostrar, né, que tinha o braço maior do que Obama, talvez maior do que o Bush também, resolve se limitar não apenas à Síria, como também à Coreia do Norte. O que ele não esperava, entretanto, é que o jovem presidente, um presidente destemido, um presidente que realmente representa o seu povo e o seu anseio de liberdade, o seu anseio de continuar como um país independente e não como uma colônia americana, como é o caso da Coreia do Sul, resolveu mostrar a ele o seguinte, que ele não tinha que estar colocando ele que não pensa em fazer na Síria, ele que não pensa em fazer na Coreia do Norte, o que ele fez na Síria. E para isso, qual foi a solução encontrada? Foi exatamente mostrar o que todo mundo em qualquer lugar respeita, né? Armas nucleares. Se um país quer respeito no plano internacional, se ele quer ser ouvido, ele tem que ter armas nucleares. Ele exibiu mísseis balísticos intercontinentais em uma parada militar em Pyongyang, capazes de chegar até a América. Ele exibiu mísseis capazes de atingir com precisão bases americanas na Coreia do Sul e ainda demonstrou a plena capacidade da Coreia do Norte de atacar a América a partir de submarinos, caso os americanos atacassem o território coreano. Então, isso acabou levando Donald Trump a ficar em uma situação muito difícil. Porque, primeiro, ele já prejudicou as relações que ele pretendia construir com a Rússia. Ele agora fica numa situação bem mais complicada de calça justa. O que poderia acontecer para Donald Trump, caso ele resolvesse atacar a América? Nós avaliamos aqui quatro opções disponíveis. A primeira delas seria uma opção em que Trump é acordado por um telefonema da sua filha irritada e resolve, em razão disso, atacar a Coreia do Norte. Qual seria o resultado disso? Resolve mobilizar todas as tropas americanas declarando guerra à Coreia do Norte para brincar de cowboy no Extremo Oriente da Ásia. O que iria acontecer? A resposta seria muito simples. A Coreia do Norte é um país que tem milhões de pessoas e é um país que adota a chamada doutrina Songun, que é uma doutrina de militarização da sociedade e que prioriza as forças armadas da Coreia do Norte. É uma doutrina que acontece exatamente em razão de uma situação muito específica para o país, né, que é a ameaça da integridade, da soberania da Coreia do Norte por uma outra potência que está do outro lado do mundo e que ao mesmo tempo é o país mais poderoso do mundo militarmente. Só o orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que o PIB de vários países juntos. Então o que eles fazem? Eles treinam toda a população, não importa se é criança, homem, mulher, eles treinam todos para aquilo que no socialismo é chamado de a guerra de todo o povo. A guerra de todo o povo, os coreanos, por sua vez, têm a sua adaptação, que é a doutrina Songun, que visa as forças armadas como uma prioridade. O que poderia acontecer então, caso Trump decretasse guerra à Coreia do Norte? Seria que Kim Jong não iria fazer a mesma coisa que fazem outros líderes, né? Ele não iria chegar no assento lá da ONU com uma cara triste, pedindo uma sessão extraordinária. Não, nada disso. Ele com certeza iria decretar um ataque imediato contra a Coreia do Sul. Esse ataque imediato, para que nós possamos ter uma noção mais ou menos do que iria acontecer, seria mais ou menos como você imaginar um Donbass com o conflito que acontece no Oriente Médio. Seria mais ou menos como uma mistura desses dois conflitos. Um conflito muito grande dentro de cidades, no campo, e que iria mobilizar praticamente toda a população da Coreia do Norte contra as forças armadas da Coreia do Sul. Seria pouco pensável, eu pessoalmente já conheci sul-coreanos aqui na Rússia, e seria até difícil de imaginar
um coreano comum ele pegando em armas contra um norte-coreano. Muito provavelmente o que iria acontecer seria protestos muito grandes que iriam exigir a renúncia dos líderes políticos da Coreia do Sul. E nos Estados Unidos também não seria diferente. Nos Estados Unidos também não seria diferente. Muito provavelmente iria acontecer uma situação bem parecida, muitos protestos nos Estados Unidos. A segunda situação que nós podemos imaginar seria um ataque direto, um ataque de mísseis dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Nessa situação, não tem a menor dúvida de que a Coreia do Norte iria utilizar os seus mísseis, não apenas contra os Estados Unidos, como também contra bases americanas na Coreia do Sul e no Japão. E isso, com certeza, quando os Estados Unidos começassem a ver bases suas sendo riscadas no mapa por armas nucleares coreanas, talvez mesmo cidades americanas sendo riscadas no mapa, o que iria acontecer? Uma série de protestos exigindo a renúncia de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos. Essa seria uma outra situação. Podemos imaginar ainda uma terceira que seria apenas um jogo de ameaças. E esse, aliás, será muito provavelmente um cenário muito mais provável, né? Os Estados Unidos ameaçam a Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos e fica apenas nesse jogo como nós já estamos acostumados a ver há dezenas de anos, né? Você pode acrescentar a isso notícias, né, sensacionais, né, notícias sensacionalistas e absolutamente falsas, né, do tipo Kim Jong mandou fuzilar um dissidente utilizando um canhão de 10 milímetros. Kim Jong mandou executar os opositores colocando um tanque, né, para passar por cima de todos eles. Kim Jong mandou fuzilar fulano porque ele criticou o corte de cabelo dele. Você pode esperar notícias, né, sensacionalistas desse tipo. Isso é, aliás, o que já acontece contra a Coreia do Norte. E, felizmente, eu acredito que dentre as pessoas que assistem ao nosso canal, acredito que ninguém é idiota a ponto de acreditar em tamanhas asneiras, nesse tipo de devaneio que é publicado nos jornais do Ocidente. Quando eu digo aqui idiota, eu quero enfatizar, eu não estou ofendendo ninguém. Idiota no sentido de ser alienado, no sentido do sujeito não ter discernimento para diferenciar a fantasia da realidade. Idiota no sentido de ser ingênuo, de não ter gênio suficiente e discernimento político. Nós teríamos ainda uma quarta saída para essa crise política. Uma quarta saída seria qual? Seria ordenar o assassinato de Kim Jong, que é muitas vezes o que os Estados Unidos acabam tentando fazer, só que nós temos que lembrar que quando nós tratamos de um sistema político bem estruturado no plano ideológico, isso não é algo tão fácil. Basta lembrar de Fidel Castro. Fidel Castro, que quando era o presidente de Cuba, né, foi o campeão, ele conseguiu o incrível mérito de sair no livro dos recordes, né, por ser o chefe de Estado com mais tentativas de assassinato. Até mesmo tentativas de colocar veneno para fazer a barba do Fidel cair, aconteceu. Aconteceu em Cuba, né, e sem êxito. Tentativas de assassiná-lo das mais diversas formas possíveis, inclusive utilizando uma ex-amante dele. E mesmo assim isso não funcionou. Isso em Cuba. Imagine na Coreia do Norte. O que os Estados Unidos poderiam tentar? Os Estados Unidos iriam tentar fazer alguma espécie de revolução colorida na Coreia do Norte? Iria contratar, talvez, algum grupo de homossexuais norte-coreanos para dizer que Kim Jong é homofóbico e construir alguma parada exigindo a deposição dele? Nós temos que lembrar, minha gente, que na Coreia do Norte não existe gente de George Soros. A Coreia do Norte ela não possui gente dos globalistas.
Logo, esse tipo de cenário seria algo muito, muito difícil, eu diria até quase impossível, talvez, de imaginar em um país como a Coreia do Norte. O fato é de que, de todas essas alternativas, a terceira é a mais provável, ou seja, apenas um jogo de ameaças, não é? Entre Estados Unidos e Coreia do Norte, de outro lado. E o fato é que de todas essas opções, todas elas são muito desfavoráveis ao presidente Donald Trump, que na Coreia do Norte acabou cometendo suicídio político. Acabou caindo em um verdadeiro Zugzwang.